Refrigerantes famosos. Coca-Cola. Em maio de 1886, na cidade de Atlanta, Estados Unidos, o farmacêutico John S. Pemberton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ânsias de vômitos de alguns clientes. Entregou a Jacobs Pharmacy a receita de um preparado que ali foi misturado com água carbonatada. A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira de cor vermelha. Por isso, o vermelho foi adotado como cor oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os ingredientes do refrigerante. Em 1903, os fabricantes substituíram o efeito estimulante pela cafeína. O ingrediente secreto que faz parte da fórmula da Coca-Cola é chamado de 7X. Em 1983 foi lançada a Diet Coke, adoçada com ciclamato. Ela foi substituída pela Coca-Cola Light Aspartame, que chegou ao Brasil em 1997. 13 anos depois de ter sido lançada na Espanha e na França. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 1942. Isso é que 40 mil garrafas e latinhas de Coca-Cola são vendidas no mundo por segundo. Uma coisa que não pegou. Em 1927, quando estava querendo entrar no mercado português, a Coca-Cola contratou ninguém menos do que o poeta Fernando Pessoa para criar o slogan da bebida. E ele criou: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Mas os fabricantes não gostaram. Há quem diga que o poeta fez de propósito. Pepsi. A Pepsi foi criada em 1898 também por um farmacêutico americano chamado Caleb Bradham. Seu primeiro nome foi Brad's Drink. O nome definitivo, Pepsi Cola, veio dos principais ingredientes da bebida, pepsina e nozes de coca, e foi usado pela primeira vez em 28 de agosto. No entanto, Bradham só registrou a marca em 1902. A Pepsi abriu sua primeira fábrica no Brasil em 1953, na cidade de Porto Alegre. Guaraná Antártica. A Companhia Antártica Paulista foi fundada em 9 de fevereiro de 1891 e começou a produzir cerveja. 2 anos depois, quando sua cerveja já fazia sucesso, a empresa quase faliu por causa da economia do país. Apenas em 1908, a Antártica adquiriu a cervejaria Bavária e resolveu entrar também no ramo de bebidas gasosas sem álcool, lançando o Cici e o Nectar. O Guaraná Champanhe Antártica apareceu em 1921. Sua fórmula continha ácido carbônico líquido, o que tornava espumante como champanhe. Não deixe de assistir neste canal Saúde Plena. Origem de alguns pratos clássicos. Carpaccio. O prato foi criado por Giuseppe Cipriani para um cliente do Harry's Bar, em Veneza, que não podia comer carne cozida nem assada. Cipriani fatiou finos pedaços de filé mignon e cobriu com maionese. O nome da receita foi uma homenagem a Vittore Carpaccio, pintor veneziano do século XV, famoso pelas obras brancas e vermelhas, cores do novo prato. Feijoada. Nasceu nas senzalas que abrigavam os escravos no Rio de Janeiro no final do século XIX. Quando os nobres matavam um porco, os restos indesejados, pés, orelhas, rabos e tripas, eram dados aos escravos. Eles misturavam tudo isso ao feijão durante o cozimento e colocavam farinha assada por cima antes de comer. A ideia de criar receitas utilizando restos originou pratos ainda hoje famosíssimos como a paella espanhola, frutos do mar e o cassoulet francês, carnes de aves. Pizza. A história da pizza começou há 6.000 anos com os egípcios. Acredita-se que eles foram os primeiros a misturar farinha com água. Os egípcios teriam ainda inventado um forno em forma de cone. Colocavam fogo dentro e grudavam a massa na parede de fora. Quando ela se descolasse, sabiam que estavam prontas. Outros afirmam que os pioneiros são os gregos, que faziam massas à base de farinha de trigo, arroz ou grão de bico e as assavam em tijolos quentes. Depois a massa era saboreada com cebola crua, azeite e vinagre. A novidade foi parar na península da Etrúria, na Itália. Era um alimento de pobres do sul da Itália, mas foram os napolitanos que passaram a acrescentar molho de tomate e orégano à massa, que era dobrada ao meio e devorada como se fosse um sanduíche. Quem tinha um pouco mais de dinheiro colocava queijo, pedaços de linguiça ou ovos por cima. A partir do século XVI, a novidade era apreciada na corte de Nápoles e logo se espalhou pelo mundo. Pizzas podem ter uma centena de coberturas.
No dia 11 de junho de 1889, o mestre de cozinha Rafael Esposito recebeu a visita da rainha Margherita da Itália em seu restaurante, na cidade de Nápoles. A redonda servida à majestade foi enfeitada com as cores da bandeira italiana, queijo branco, manjericão verde e tomate vermelho, e acabou levando o nome da rainha. Você sabia que antigamente a pizza era retangular? A forma arredondada só foi adotada durante a Segunda Guerra Mundial. Além de dar menos trabalho na hora de abrir a massa, a pizza redonda evitava desperdícios, afinal, para deixar o prato retangular era necessário cortar as bordas.